Hoje eu vou falar sobre o crescimento dessa modinha liberal, proporcionada principalmente pela internet banda larga. Vou desmistificar isso aí, mas antes de mais nada eu quero antecipadamente pedir a vocês para verificar a inscrição no canal. Eu já falei isso aqui muitas vezes, mas precisa falar porque o YouTube continua tirando inscrições dos canais. Isso é queixa de todos os YouTubers praticamente. Então verifique se você continua inscrito. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Clica no sino para receber as notificações também. Mas enfim, é o seguinte, por conta da internet banda larga, muitas ideologias se expandiram, cresceram bastante. Uma delas foi o feminismo, e também a ideologia liberal, por conta principalmente de diversos canais aí na internet. O Ideias Radicais, por exemplo, que é um canal liberal, o pessoal do MBL também, por conta de blogs como sites, né, como Mises, Spotnix, enfim, a facilidade ao acesso à informação fez com que essa ideologia também tivesse uma certa expansão. Mas isso não passa de uma bolha de sabão, e eu vou mostrar aqui por quê. Primeiramente, é necessário definir o que é liberalismo econômico. Olha, ser liberal significa acreditar que é necessário reduzir o Estado, a atuação do Estado na sociedade e na economia principalmente, o máximo possível, por entender que o livre mercado ele aloca melhor os recursos, ele aloca os recursos de maneira mais eficiente, portanto ele vai gerar mais bem-estar social e mais justiça, enfim. Então é necessário você reduzir o Estado ao máximo possível, deixar o Estado apenas com aquelas funções em que o livre mercado tem dificuldades de exercer, tipo justiça, limpeza pública. E aí vem alguns teóricos que são mais flexíveis, como Friedman, Marshall, por exemplo, que entende como papel do Estado, inclusive, a redistribuição de renda. O Friedman defendia imposto de renda negativo, ou seja, quem tem mais renda ser obrigado pelo Estado a dar dinheiro para quem tem menos renda. O Friedman defendia também que o Estado deveria bancar a educação básica para a sociedade. O Marshall também acreditava nisso, educação básica. O Estado deve bancar também lazer, infraestrutura, enfim. E para isso, evidentemente, o Estado vai ter que cobrar impostos. Para bancar todos esses serviços, a carga tributária não tem como ser muito pequena. Então, esses teóricos, eles, de certa forma, eles não eram plenamente liberais. Eles admitiam um certo tipo, uma certa carga de intervenção do governo. Então é isso, o liberalismo é entender que o Estado só deve intervir na economia quando for para solucionar problemas que o livre mercado tem dificuldade ou é incapaz de resolver. Acontece que essa ideologia está sendo disseminada pela internet de uma maneira muito superficial e está conseguindo agregar muita gente, só que agrega através da conveniência, e está gerando, o que gerou foi uma grande legião de liberais de conveniência. Eu fiz um vídeo falando sobre, criticando Amoedo, chamando Amoedo de populista liberal, e eu fui massacrado por conta desse vídeo aí. Esse vídeo tem mais dislike do que like, e eu esperava de certa forma que isso acontecesse, e só o fato de eu ter sido massacrado por conta desse vídeo já mostra que a grande maioria dos liberais, né, entre aspas, formados pela internet aqui no Brasil, formado por youtubers e pelo Mises, pelo Spotnix, a grande maioria deles, na verdade, não são bem liberais, são meio liberais, são liberais de conveniência, assim como o próprio Amoedo. Por que eu chamei Amoedo de populista liberal? Porque ele defendia o liberalismo econômico, menos naqueles pontos que faria ele perder votos. Aí não dá para você chamar de outra coisa, é um populista liberal. E não adianta questionar, a proibição da maconha é sim uma política de intervenção do Estado, é como se fosse o Estado proibindo a venda de bebida alcoólica. Imagina o Estado hoje, a partir da manhã, dizer, ó, é proibido vender cerveja, cachaça, uísque, tudo no Brasil. Seria ou não seria uma política de intervenção, e uma política inclusive estúpida de intervenção? Então é isso, a proibição da maconha ela é uma política estúpida de intervenção governamental, intervenção conservadora. Você não pode ser liberal e ao mesmo tempo ser a favor da proibição da maconha. São coisas contraditórias, simplesmente porque você não tem como explicar a proibição dessa droga. Explicar do ponto de vista racional, científico. Não tem como explicar. Todas as evidências, todas as pesquisas mostram que não há mais razão hoje para manter a maconha como uma droga ilegal. Então é incoerente sim o Amoedo ter esse posicionamento. E até quando
quando se fala de aborto também, não deixa de ser um tipo de intervenção governamental, porque a proibição do aborto é o Estado mandar no corpo da mulher. E se você manda no corpo da mulher, você interfere inclusive na liberdade de trocas. Imagine uma mulher que é, sei lá, jogadora de vôlei. Ela vive disso, é o que ela sabe fazer, é o trabalho dela. E ela engravida, uma gravidez indesejada, e com 3 semanas de gravidez, 1 mês de gravidez, ela quer abortar e o Estado proíbe ela de abortar. E ela tem que interromper sua carreira por, sei lá, 1 ano ou pouco mais de 1 ano. Vai ter que ficar sem trabalhar, sem renda, porque o Estado está obrigando ela a não trabalhar. Isso é uma intervenção do Estado. Isso é uma intervenção na liberdade de trocas. Não tem o que dizer. E o pior, sem um fundo, sem um respaldo científico. Porque você não pode provar que uma gravidez de 3 semanas é uma vida humana. Você não pode provar que moralmente aquilo é um erro. E esses liberais formados pela internet banda larga no Brasil seguem mais ou menos o mesmo caminho de Amoedo. Eles são liberais de conveniência. E tudo que é formado de maneira superficial é frágil, gente, não se enganem. Então, o exemplo mais claro que a gente teve recentemente aí foram os produtores de leite que votaram em Bolsonaro. E pelo menos eles gravaram um vídeo falando que votaram em Bolsonaro, sabendo que Paulo Guedes era liberal, declaradamente liberal. Mesmo assim votou em Bolsonaro, porque esse pessoal acha que liberalismo é reduzir impostos, reduzir burocracia e privatizar. Porque o pessoal não conhece de verdade o que se trata liberalismo econômico. Aí votaram no Bolsonaro e Paulo Guedes resolveu tirar as tarifas anti-dumping, né? As tarifas protecionistas para os produtores de leite do Brasil, permitindo que o leite da Austrália chegasse mais barato no Brasil, e eles se revoltaram, fizeram protesto e tudo mais. Votaram em um presidente com economista liberal e 1 mês depois estavam fazendo protesto exigindo protecionismo. Por quê? Porque a galera não tem a exata noção do que é liberalismo econômico, dos desdobramentos e das consequências disso. Chega para um sujeito que mora numa cidade desenvolvida, tipo assim, sei lá, Curitiba, né? Que no Brasil é uma referência de cidade desenvolvida, e fala assim para ele: olha, o governo brasileiro, juntamente com o governo do Paraná, está promovendo aí um incentivo para atrair imigrantes, né? E está chegando em Curitiba 5 navios lotados de árabes. É um pessoal que está vindo para trabalhar, né? Um pessoal que não consegue emprego lá, está passando lá, sei lá, por uma crise econômica, quer vir aqui trabalhar, e a prefeitura da cidade vai ceder um espaço com acampamentos para esse pessoal, enquanto eles não arranjam casa para poder morar. Vai chegar em Curitiba 50 mil árabes para a semana. E a gente está com um abaixo assinado perguntando se a população é a favor. Só está faltando uma assinatura para aprovar, sabe? Chega aqui, liberalzão, assina aqui. Você tem alguma esperança que esse cara vai assinar? Eu já sei o que você está pensando aí. Navio em Curitiba é sacanagem, né? Mas enfim, resolvi fazer essa errata aí para ninguém ficar enchendo o saco. Mas eu falei navio, mas podia ser avião. Não precisava nem ser Curitiba, pode ser Florianópolis. Eu falei árabes, mas podia ser venezuelanos, haitianos também. Eu quis me referir a países que tem uma grande quantidade de pessoas migrando para outros lugares por dificuldades que vivem em seus países. Enfim, até bom eu falar isso aqui para não acharem que é preconceito com os árabes. Nada a ver. Enfim. Pois é, meu amigo, mas impedir ou atrapalhar a chegada de imigrantes é uma política intervencionista, é uma política estatística. Liberalismo é você desburocratizar e você liberar cada vez mais a vinda de imigrantes para o país, porque é um pessoal que, na maioria das vezes, vem para trabalhar, e você é uma política intervencionista, você simplesmente querer que o Estado proíba a pessoa de trabalhar. Não, você não pode trabalhar porque você é venezuelano, você é árabe, você está proibido de trabalhar. Não, isso não é uma política liberal. Isso é uma política estatista, uma política inclusive um pouco conservadora, uma política intervencionista. Faz o seguinte também, chega para um liberalzão que trabalha de carteira assinada na mesma empresa há 10 anos, né? 10 anos, 12 anos, muito tempo na mesma empresa, e fala assim para ele: olha, tem um deputado aqui do partido tal, um partido liberal aqui, que ele tem um projeto para acabar com a obrigatoriedade das empresas em pagar a rescisão contratual. Ele quer zerar os custos
que a empresa tem na rescisão contratual. Não vai ter 40% de FGTS, não vai ter aviso prévio, não vai ter zorra nenhuma. E então, a gente está aqui fazendo a campanha, que tal você dar um voto para esse deputado aí? Tu tem alguma esperança que ele vai dar um voto nesse cara? Tu tem alguma esperança? O que existe aqui no Brasil, de fato, é a direita conservadora. O que existe de maneira consistente, o que é popular no Brasil é a direita conservadora, é o pensamento conservador de direita. A ideologia liberal no Brasil está no estágio extremamente embrionário, mas muito embrionário, não chega nem a 0,1% da população. Isso é tudo. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal aí, como eu falei lá no início do vídeo. Compartilhe esse vídeo, é importante vocês compartilharem também, beleza?